As mudanças só vão acontecer com essa porta abrindo para o lado de dentro. Então eu mudo, eu decido mudar, eu decido dar a resposta certa. Eu uso as chaves que me foi dada, a autoridade que me foi dada, para tudo aquilo que ainda eu não vivi, eu não recebi, eu venho receber. Eu venho alcançar. Coloca a mão no coração, fecha os olhos. Ó Deus de Israel, muito obrigado por nós estarmos aqui, meu Pai, nessa manhã de quinta-feira, aonde nós estamos iniciando, Senhor, esse projeto, esse propósito. Meu Pai, na verdade já estamos caminhando para encerrar, mas é o primeiro, estamos começando. O ano está começando. E o que nós nesse momento precisamos lembrar é que nós precisamos, Senhor, para recebermos o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor reservou para a nossa vida. Primeiro nós tiramos o velho para dar lugar ao novo. Então, essa prática errada, esse padrão errado, esse modo errado, meu Deus, de se viver, de se conduzir, de se pensar, nós precisamos tirar da nossa vida, porque a verdade é que nós queremos tudo que é novo, tudo que, meu Deus, nos leva para um nível maior, para um nível melhor, nós queremos. Nós viemos aqui por causa de uma palavra que vai, Senhor, mudar a nossa vida. Então eu quero uma palavra nova, eu quero uma direção nova, eu quero uma unção nova, eu quero tudo novo. Eu quero gerar para a glória de Deus, eu quero ampliar, eu quero pensar grande, eu quero viver essa grandiosidade que o Senhor tem para nós. Mas eu sei, Pai, de que se nós não arrancarmos, não tirarmos o que é velho, meu Deus, nós vamos perder o novo, nós vamos perder o que o Senhor reservou para as nossas vidas. Então, se faça presente aqui, Senhor, fala conosco, abra nossos olhos e não deixe ninguém sair daqui do mesmo jeito. Eu creio, é a primeira reunião do ano das causas impossíveis, e eu profetizo desde já que tudo que é impossível de acontecer na vida dessa pessoa, todas as causas, meu Deus, impossíveis, vão mudar, vão se resolver, vão ser sanadas, transformadas. Meu Pai, se ela entender o que o Senhor está falando e está querendo dela. Obrigado, Deus. Eu te amo e te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Diga comigo, eu bebo do espírito da palavra profética para 2026. Pense grande, em nome de Jesus. Pode sentar um tico, por gentileza, por favor. Ontem, às 19h30, o Senhor nos deu uma palavra, deixa eu abrir aqui, falando a respeito, diga comigo, a mudança é uma porta que só abre do lado de dentro.
olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você tem consciência de que tipo de porta você anda abrindo? Que porta ou quais são as portas que você tem consciência que você anda realmente abrindo na sua vida? Eu estava lembrando quando eu estava meditando nisso e preparando a palavra. Então, eu pedi até para colocar aqui para mim. Abra a Bíblia em Mateus 16. Eu vou ler aqui na versão a mensagem que eu trouxe a Bíblia. Mateus 16, 19. Que diz assim: e isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. Diga comigo isso aqui, ó. E chaves para abrir qualquer porta. Opa! E chaves para abrir qualquer porta. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, o que eu estou no meu dia a dia pensando, falando, escolhendo, decidindo, está abrindo portas. Se eu abrir a porta da mentira, se eu abrir a porta da imoralidade, ela vai pegar minha família. Mas, se eu abrir a porta do meu coração, abrir a porta da minha mente para a palavra, e realmente a palavra renovar minha mente, a palavra mudar meu coração, mudar meu caráter, o que isso vai afetar a vida da minha família? Então, a mudança é uma porta que primeiro ela precisa ser aberta pelo lado de dentro. Então, se tudo começa dentro, o que está aqui fora é refletido do que está dentro. E a Bíblia está dizendo que eu tenho as chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu, um sim na terra, um sim no céu, um não na terra, um não no céu. Então, o que eu estou fazendo? Como que eu estou usando essa autoridade? Como que eu estou vivendo? Eu ainda falava ontem às 15 horas, que eu estava estudando, estava meditando numa leitura que eu estava fazendo, da vida de Jacó. A mulher dele, que ele lutou por ela, para tê-la. E olha que ele lutou, não foi 7 anos. Para ele realmente ficar com Raquel, ele teve que lutar por ela 14 anos. Porque 7 anos que ele lutou, o Labão enganou ele e falou, não, você vai ficar com a Lia. E aí ele passou aqueles 7 dias de lua de mel com a Lia, que ele já não queria. Aí o Labão falou, ó, eu te dou agora a Raquel, mas você vai me trabalhar mais 7. E a mulher que ele
ele mais amou e mais lutou para ter, foi aquela que quando ele saiu de casa, da casa do Labão, e Deus mandou ele voltar para Betel, na hora de organizar lá a bagagem, organizar as coisas e partir, a Bíblia fala, ainda falei às 15, que a Raquel me pega o ídolo do pai, que ela não precisava daquele ídolo. O marido dela já tinha estabelecido 2 caravanas. Então, ou seja, ele levantou um patrimônio em 6 anos. Para quem tinha chegado com um cajado, ele estava rico, ele estava próspero. Deus beneficiou a vida dele para colocar os animais mais fortes para se acasalar e gerar numa condição que era, humanamente falando, impossível. E o que aconteceu quando o Labão, perseguindo o Jacó e a família, o que o Labão, ele chegou acusando Jacó? Você roubou meu ídolo. Não, mas eu não roubei. Se alguém pegou o ídolo aqui, se alguém pegou um ídolo aqui e você encontrar, essa pessoa vai ser morta. Diga comigo, sem saber, Jacó abriu uma porta que gerou morte para sua esposa. Mas quem que primeiro abriu a porta? Foi Jacó ou foi Raquel? Hã? Quem que vinha tendo um comportamento desequilibrado? Quem que era a pastora que a Bíblia cita? Quem era a pastora? A Raquel. Não é porque ela tinha o título de pastora, a condição de pastora, que Raquel, ela tinha se curado. Então, olha que coisa. Você lembra que a mãe do Jacó, a Rebeca, ela falou que a maldição que Jacó pudesse pegar para a vida dele por enganar o pai, pegar a bênção do irmão e receber a bênção da primogenitura. Você lembra que ela falou para o Jacó? Então que a bênção, a maldição caia sobre quem? Caia sobre mim. Você vê que coisa? Olha as portas que vão sendo abertas. Olha outra porta que desgraçou com 4 filhos de Davi. Você lembra que quando ele foi confrontado por Natã pelo pecado que ele tinha cometido, e ele ficou lá nervosinho, irado, revoltado pelo mal que haviam feito para a cordeirinha lá, e aí ele virou e falou: quem fez essa crueldade que pague quantas vezes mais? Olha a porta que foi aberta. Ei, se você não abrir essa porta dentro do teu coração, na tua mente, no teu coração, para que a palavra possa entrar e produzir as mudanças, consciente ou inconsciente, você está abrindo portas que vai trazer problemas para a sua vida e vai trazer para os seus filhos. Vai trazer.
Porque eu poderia trazer muitos exemplos aqui de portas. Por exemplo, o próprio Jó, ele abriu uma porta através do medo, através de uma mentira que Satanás conseguiu colocar na cabeça dele, que o que ele temia ia acabar acontecendo com ele. E o que ele temeu não acabou acontecendo? Acabou acontecendo. Você vê o Ló, quando ele foi para Sodoma e Gomorra, quando ele estava em Sodoma, melhor dizendo, você vê ele se afligindo com toda maldade, imoralidade, com toda a prática errada que havia naquele lugar. Mas diga comigo, aquela negligência, omissão, covardia, diga comigo, abriu uma porta, diga que tragou a sua esposa. Ele perdeu a esposa. Não era para ele ter perdido a esposa. Tanto é que eu vou para Noemi, que quando ela não foi sábia na casa dela e não orientou o marido, ei, vamos ficar aqui. Mas meu marido é servo de Deus, atua na obra de Deus, é um sacerdote. Não é porque o cara ele é sacerdote que ele está naquele momento tendo a sabedoria certa, a cabeça certa. Querido, vamos ficar na casa do pão, vamos ficar aqui quietinho, vamos aguardar, vamos confiar, vamos crer que Deus, Ele vai criar um meio, Ele vai prover, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. Vamos ficar quietinho, vamos aguentar firme, vamos passar por esse teste. Se veio essa crise, é um teste. Mas o que aconteceu? Bandearam para Moabe, ela perdeu o marido e os 2 filhos. E aí, quando ela volta, não me chamem, de Noemi, me chamem de Mara, eu sou uma amarga. A minha vida ficou como um fel amargo. Por quê? Porque foi aberto uma porta que não trouxe bênção, trouxe morte. E qual é a porta que eu ando abrindo? Teria alguma porta aí? Teria alguma porta aí que estaria afetando, roubando, travando, impedindo o próprio Deus de abençoar essa pessoa? Gente, eu estava ainda meditando nisso, né? Ana, que coisa, né? Eu não posso dizer que Ana, ela nasceu estéril. A Bíblia não me dá esse detalhe. Mas chegou num determinado momento da vida da Ana que ela casou, não casou? Casou com Eucana. Se ela casou primeiro ou ela casou depois, eu não sei. Eu sei que Eucana tinha 2 mulheres, que era Penina e Ana. E a Bíblia fala que quando eles iam para o templo, no momento, no período que era organizado para ir para adorar a Deus, eram os momentos que Penina mais provocava Ana. E aquela situação não jogava Ana, não levava Ana para mais perto de Deus, mas diga comigo, levava ela a abrir uma porta, diga comigo que ela fechava a sua madre. Então Deus a impedia de ter filhos. E o que gerou isso?
amargura. Porque o problema da Ana nunca foi a falta de ter um filho. E a prova disso, que quando ela se levantou, o que Deus deu a ela? Um filho. O que a Ana, qual era o maior problema de Ana? Era a Penina. Não era a Penina, porque Penina desapareceu da história depois que a Ana se levantou. Foi ou não foi? Então, qual era o problema de Ana? Ela não sabia lidar com o que ela sentia. Quando ela fechou a porta dos sentimentos, ela fechou a porta das emoções, ela não permitiu mais aquilo dominar a vida dela, e mesmo amargurada, ela se levantou. O que a Bíblia fala depois? Que Deus se lembrou dela. E ela teve o filho. Então, se a mudança é uma porta que só abre do lado de dentro, eu tenho poder de mudar alguém? Quantas vezes eu já ouvi isso? Então, por que eu estaria tentando arrombar uma porta, forçar uma porta para se abrir, que ela não vai se abrir para o lado de fora, ela tem que abrir para o lado de dentro. Toda vez que você está tentando mudar alguém, é porque você quer que essa porta ela abra para o lado de fora. E na nossa vida, as mudanças só vão acontecer com essa porta abrindo para o lado de dentro. Então eu mudo, eu decido mudar, eu decido dar a resposta certa. Eu uso as chaves que me foi dada, a autoridade que me foi dada, para tudo aquilo que ainda eu não vivi, eu não recebi, eu venho receber. Eu venho alcançar. Porque, deixa eu ler um pouquinho de Josué, deixa eu anotar, deixar aqui registrado aqui, separado. Olha aqui, ó, Josué 1, vou ler na mensagem. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado. Diga comigo, estou dando cada metro quadrado que seus pés, o quê? Pisarem, né? Agora deixa eu ler na NVI essa parte aqui, o 3 e depois o 4, ó. Como prometia Moisés, diga comigo, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. De novo, eu darei a vocês. Quando que vai ser dado? Hã? Quando eu fizer o quê? Hã? Quando é que Deus vai me entregar? Quando eu chegar naquele território, quando eu chegar naquele lugar. Lembra que a bispa já deu testemunho diversas vezes que Deus mandou ela para São Paulo? Há quase 20 anos atrás, Deus mandou ela vir para São Paulo. Em 2006. E Deus deu a ela a direção, ó. A princípio ela achou que era para Ribeirão, depois quando ela estava chegando em Campinas, ela achou que era Campinas, e ali Deus falou com ela, não entra em Campinas, já vamos tocar para São Paulo, mas para onde ela? O irmão dela perguntou, vamos para Celso Garcia. Ah, mas eu tive lá na Celso e não vi nada. Deus está mandando eu ir para Celso Garcia. Quando ela entra na Celso Garcia e
mal imaginavam que tinha o prédio lá no 777 para alugar. Quando ela entra naquele lugar, naquele mesmo dia, ela saiu de lá com o contrato, com aquele, né, que ainda ela deu o exemplo do dono do prédio lá, o grego, um senhor de idade. Naquele mesmo dia já saiu com o negócio já resolvido. Então, qual que é a palavra que está sendo dada aqui? Todo lugar onde puserem os pés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Mas já te ocorreu que muitas vezes Deus está falando para você, vai lá e pisa, porque eu só vou te dar se você pisar. Eu só vou te entregar, eu só vou te honrar, eu só vou te favorecer, eu vou materializar isso na tua vida, se você tiver a fé de ir lá e colocar os teus pés aonde eu mandei você colocar. Mas o que acontece com muitas pessoas? Elas acabam não acreditando exatamente na direção que Deus está dando para elas. Eu continuo na NVI, coloco 4, filha. Seu território se estenderá. Então, o território, ele não seria único, ele seria estendido, ele seria demarcado do deserto ao Líbano, do grande rio ao Eufrates e toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Então, esse aqui vai ser o teu território. A hora que você chegar lá e botar teu pé, você vai ter graça para tomar posse, para viver, para alcançar, para atingir o que eu estou te prometendo. Agora, se você falar, não, Senhor, me deixa vir aqui para esse território aqui, eu não quero aquele, eu quero esse. Não, eu dei graça para você aonde? Para esse aqui. É esse aqui. Diga comigo, no mundo espiritual, a porta está aberta. Diga, para este território. Diga, você tem graça, você tem favor, você tem unção de conquista. Para onde? Para este território. A nuvem está na Celso Garcia ou está na Taquari? Aonde a nuvem está? Está na Taquari, não está? Está aqui ou não está? E tudo que fizer, Deus vai honrar, vai prosperar ou não vai? Tá. Então aí eu pergunto para você. O que Deus já te direcionou, já te orientou, já colocou no teu coração para você ir lá, pisar, tomar posse, ungir, possuir, e você ainda não fez? O quê? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Desde quando Deus está falando para você se prender em dinheiro ou em condição? Quem dá as condições é Deus. Quem é dono do ouro e da prata é Deus. Quem vai enviar o recurso, quem vai te favorecer, quem vai te abençoar é Deus. Então, para de negligenciar a posse da terra e pisa onde Deus mandou você pisar. Porque a Bíblia diz, eis que uma porta grande, vamos juntos, grande e eficaz, diga, já está aberta. Ela está ou não está? Mas a Bíblia ela deixa um detalhe.
mas tem muitos adversários. Então, peraí, se a porta está aberta, se Deus já abriu uma porta para me abençoar, para me favorecer, a coisa já está liberada, por que eu não estaria desfrutando do que Ele já liberou para mim? Porque eu não estou sabendo lidar com os adversários. Porque eu não estou vencendo os adversários. E muitos desses inimigos, desses adversários, eles são internos. São os sentimentos que você não está sabendo lidar. São os pensamentos mentirosos que estão te enganando, que estão te confundindo, que estão roubando você. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. 16:9. Deixa eu pegar aqui, ó, já que eu estou com a mensagem. 1 Coríntios, ó. Diga comigo, uma porta de trabalho se abriu aqui, apesar da oposição. Desculpa, diga comigo, uma grande porta de trabalho se abriu aqui. Meu Deus do céu. A mensagem, ela dá detalhes assim, que ajuda aquele que está buscando respostas, encontrar mesmo, ó, uma grande porta de trabalho se abriu aqui. Fala comigo, a porta já está aberta. Diga comigo, ela já existe. Diga comigo, a oportunidade de viver algo grande, poderoso, diga, já está pronto. Aí a pergunta é, você já está vendo essa porta? Você já está enxergando ela? Ah, eu já sei que porta que é, bispo, tá? Você já entrou? Você já foi lá? Você já pisou? Você já tomou posse? Você já possuiu? Não, não, não. Como não? A Bíblia está dizendo que há muitos adversários. Você vai ser barrado pelos adversários? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para você, ó. Outra coisa aqui para você, ó. Josué 18, Josué 18, versículo do 1 ao 3, na NVI. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Diga comigo, a terra. Diga com mais força, a terra foi dominada por quem? Por eles, pelas tribos de Israel. Diga comigo, mais 7 tribos. Isso, só isso. Mais 7 tribos. Ainda não tinha recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Até quando? Meus filhos, a gente está pagando um preço até agora, a gente está perseverando, a gente está lutando, a gente está aqui, fazendo o que Deus está mandando fazer. Ele fala, não pare de falar da palavra, não tire ela da tua mente, não tire ela da tua boca, medita dia e noite. Nós estamos aqui altamente comprometidos com a palavra, com Deus, para dar a Ele condições de vencer inimigos que nós nunca na nossa vida tínhamos vencido, de conquistar uma terra que nunca tínhamos conquistado. Agora tudo está aí ao teu dispor, para você usufruir, para você possuir. E até agora, a porta está aberta para você.
E por que que você está deixando o inimigo da negligência roubar você? Da procrastinação. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu vou lá e acerto, eu arrumo, eu levo aquela documentação, eu levo aquela papelada, eu resolvo o que eu tenho que resolver, eu vejo aquela escritura, eu corrijo aquilo. Como assim eu deixo para depois uma coisa que eu tenho que fazer agora? Como que eu adio em possuir uma coisa que Deus já me entregou? Ele me deu graça para vencer, Ele me deu graça para superar, Ele me deu graça para não morrer, Ele me deu graça para tudo. Agora é a minha parte, ó, vem cá. Daqui é o que é meu, igual o Caleb. Puxa vida, hein? Puxa vida. Jesus vai na cruz, morre, derrama o sangue dele, renova a aliança com seu povo, paga um preço violento lá. Ele prefere, ele opta corajosamente, obedientemente, fazer a vontade do Pai, do que ceder para a sua vontade. Ele está lá no Getsêmani. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele está lá gemendo, ele está lá transpirando gotículas de sangue para aguentar, para suportar, para poder te salvar, para te dar essa condição de você ter uma vida abençoada. E agora você vem com aquela lorotinha, com aquele discursozinho. É que é difícil demais. É porque não está fácil. Porque tem muita resistência. Porque eu não me sinto capaz de preparar. Oh, mas peraí. Você está na graça. Você recebeu graça. Diga comigo, eu posso pedir qualquer coisa com fé. Diga, e Ele me concede. Diga, nenhuma palavra volta vazia. Diga comigo, Deus, Ele envia para mim uma imensa provisão de graça. Peraí, eu tenho tudo. E agora eu vou negligenciar a posse da terra? Fala a verdade. O culto chama causas. E o que está sendo mais impossível de mudar? Você acha que é o que está aqui fora? Aonde é que muitas vezes Deus está encontrando mais resistência, mais dificuldade? É no poder dele? Ou é no orgulho, no egoísmo? Ou é em sentimentos que a pessoa está alimentando, em mentiras que ela está deixando entrar? Porque quando você fala o que não deve falar, você está abrindo uma porta. Quando você pensa o que você não pode pensar, você está abrindo portas. Quando você não faz o que você tem que fazer, você está abrindo portas. Quando você sabe que você precisa mudar e você adia essa... Gente, você sabe o que eu tenho visto nesses últimos... Vamos falar nesse ano, né? Vamos falar desse ano. Eu tenho visto odres velhos estourar. Eu tenho visto odres, você lembra que o senhor falou que os odres velhos não iam suportar? Lembra disso? Está acontecendo. Eu estou vendo Satanás roubando pessoas. Só de, vamos colocar assim, de novembro do ano passado até agora, o que eu vi de gente ser abençoada
Foi algo assim fora do comum. Mas o que eu também vi de gente ser roubada. E no que o diabo usou para roubar essas pessoas? Diga comigo, sentimentos, sentimentos e os sentimentos. Aonde eu não paro para lidar, eu não paro para arrumar, eu não paro para tratar aquilo, mas aí eu quero jogar nas costas, na conta de alguém, o porquê eu estou passando, estou sentindo, eu estou vivendo o que eu estou vivendo. E a responsabilidade não é de ninguém, não. Porque eu fico imaginando na cabeça do Josué, gente, eu estou pagando um preço aqui para liderar vocês. Eu estou, olha aqui, ó, por que eu vim aqui para a mensagem? Porque eu falei, eu preciso ler de novo Josué 1, na versão a mensagem, porque, deixa eu voltar aqui, ó, Josué 1 na mensagem, ó. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés, do deserto ao Líbano, desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Diga comigo, tudo pertence a vocês. Então, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: tudo o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a minha vida, diga, pertence ao meu vizinho. Hã? Não é o seu vizinho, não? Pertence a você? Então você tem que tomar posse. Diga comigo, todas as promessas que ele fez ao Abraão, diga comigo, ele liberou elas para todo aquele que crer em Jesus Cristo. Ele liberou para você então? Liberou? É para você também? Você fez uma aliança com ele? É uma aliança inquebrável? Então. Alguém virou para mim e falou, bispo, se a gente pregasse só a passagem da aliança que Deus fez com Abraão e tomasse posse da aliança que o Senhor fez com Abraão e da aliança que Jesus renovou na cruz do Calvário, a gente não precisa de mais nada. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma aliança com Ele, acabou. Acabou. Eu estou vivendo na obediência, porque se eu tenho uma aliança com Ele, é porque eu estou vivendo na obediência. Eu estou vivendo de acordo com a sua vontade. É como marido e mulher. Se eu estou casado com uma pessoa, não é esse casamentinho aí que estão arrumando aí. Não, é o casamento que a palavra de Deus determina. Eu estou aliançado com essa pessoa. Então, ela, no meu caso, a Thalita é minha esposa, e a Thalita me tem como o seu esposo. Ela é a minha esposa. Então, eu tenho direito. Ela é minha. Como diz a palavra, uma só carne. Ela é carne da minha carne. Então, eu tenho direitos. Então, se eu estou aliançado com o Senhor, eu sou também herdeiro da mesma promessa. E por que haveria dúvidas em mim? Será que é para mim? Será que eu posso viver? Será que um dia eu vou chegar? Será que eu vou alcançar? Se você tem um propósito estabelecido em honrar a Deus, em agradar a Deus, em promover o reino, não vai haver limites para Deus fazer. Não vai haver. Mas aí, ó, deixa eu terminar aqui, ó. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Gente, vamos juntos. Enquanto viver, eu não conhecerei derrota.
Quando a gente fala isso na igreja, alguns não acreditam que isso está na Bíblia, né? Fala comigo, eu nunca mais terei derrota. Diga, eu nunca mais conhecerei derrota. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Vamos juntos? Dê o seu máximo. De novo, dê o seu máximo. Empenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não deixe de seguir cada parágrafo, o que diz a revelação que Moisés escreveu. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Ninguém vai chegar ao seu destino se desviando. Agora aqui, ó, vamos juntos? Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o quê? A mídia. Não deixe de pensar em problemas. É isso que está escrito aqui? Não deixe, cadê? Ó, não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia. Hã? Pondere e medite nele. Continua comigo, praticando o que você consegue. Não é isso? Mas pratica o que dá para praticar. O que você consegue. Se você conseguir praticar uma lei só, tudo bem. É isso que está escrito aí? Não, praticando tudo que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se. O eterno seu Deus está com você a cada passo neste caminho. Então diga comigo, eu preciso de coragem para mudar. Eu preciso de coragem para tomar posse. Diga, eu preciso de coragem para vencer e superar todos os inimigos internos. Amém? Então fique em pé, por favor, por gentileza. E agora, com os olhos fechados, com a mão no seu coração, feche os olhos. Olha só, a mudança é uma porta que eu abro essa porta pelo lado de dentro. Eu ainda falava uma coisa com o pastor Tadeu sobre uma pessoa que esses dias foi roubada por Satanás. Satanás cegou essa pessoa através de sentimentos e por causa dos seus sentimentos ela foi roubada. E aí, eu dizia uma coisa para ele, quando eu conversava. Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra está vindo até nós, e nós estamos passando
de forma aparente, superficial, de que realmente nós estamos entendendo. Mas diga isso aqui comigo. Se houver alguma área da minha vida, diga comigo que está travada, diga comigo que ainda não mudou, que não está fluindo, diga, é provável que Satanás está tendo acesso, diga comigo, liberdade e poder para conseguir, diga, roubar as demais áreas. Então eu disse a ele, quando você vê um obreiro, quando você vê alguém, um membro, um obreiro, que ele não estiver tendo vitória na vida dele, ele pode virar para você e falar assim, ó, tá tudo bem comigo. Não tá não. Não tá não. Não mesmo, mas tá tudo bem, mas você não tá tendo vitória. Como é que você pode falar para mim que tá tudo bem? Como é que você pode falar para mim que você conquistou a terra prometida, se agora que você precisa ir lá, pegar a tua terra, possuir tua terra, ocupar o lugar, tomar posse do lugar, você não foi nem lá tomar posse, rapaz. Você está negligenciando. Diga comigo, o primeiro território que eu preciso tomar posse e ocupá-lo, diga, é o território da minha alma. Qual território? Ah, como é que está a sua alma? Matando o espírito, governando a tua vida, dirigindo a tua vida. Como é que está esse território? Porque tem muitas pessoas que elas não estão ainda vivendo o que elas poderiam viver. Por quê? E elas pararam de viver mais e não estão vivendo mais. Por quê? Você já viu gente que disse, um dia eu dei testemunho, um dia Deus me honrou, fez, tal. Tá, qual foi o último dia que você contou um testemunho e você viu o agir de Deus na sua vida? Tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que não está normal. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Até quando os inimigos vão impedir você de entrar pela porta que o Senhor já te abriu? Tem uma porta grande e eficaz aberta. Uma porta grande, grande, grande e eficaz que já está aberta. Mas sabe qual que é a verdade? Você lembra quando Jesus no Getsêmani, ele estava gemendo de dor? E o que ele escolheu? Ele escolheu passar pela dor, mas a dor que agradaria a Deus, ou ceder para as suas vontades, ou para algum prazer que agradaria a Satanás. Eu prefiro a dor da mudança. Tá doendo. Que é o que eu preguei às 15 horas. Abraão com 99 anos, o Senhor vira para ele e fala, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou fazer uma aliança com teus descendentes, eu vou fazer uma aliança com cada indivíduo, para que eu seja o Deus deles, mas você vai começar por você. Você vai fazer um corte na sua carne. Um corte? É um corte. É um corte que você vai fazer. Mas espera aí, eu tenho 99 anos. Isso aqui vai doer demais, mas vai doer mesmo.
mas isso aqui vai ficar por dias doendo. Vai ficar mesmo. É bruto, é agressivo. Vai ter derramamento de sangue nesse corte? Vai ter derramamento de sangue. Vai ter que ser cortado na carne mesmo, na carne. Sim, então quer dizer que eu vou ter que abrir mão do meu conforto? Vai ter que abrir. Não, mas eu vou ficar até assim, sem força para me levantar, para fazer qualquer coisa. Você vai, por alguns dias, você vai ficar mesmo, Moisés. Ou Abraão. É a circuncisão. Diga comigo, a circuncisão é a remoção. Diga, da velha identidade. A circuncisão é a remoção de qualquer dependência na carne. Diga, é a remoção do pecado. Diga comigo, é a remoção de qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer escolha, qualquer decisão fora de Deus. Acabou, Abraão, agora você vai andar na minha presença e ser íntegro. Agora você vai ser um homem espiritual. Agora você vai ter um verdadeiro encontro comigo. Gente, é tão incrível isso, que o cara andou 24 anos da vida dele, ele não viu o filho, mas depois que ele faz a circuncisão, no outro ano o filho está no colo dele. Como? Como as coisas aconteceram tão rápido naquela circuncisão, depois da circuncisão? Meu Deus, como Abraão, ele viu as coisas fluírem na vida dele depois que ele removeu o prepúcio, fez o corte na carne, porque é exatamente isso que acontece. Abraão deixou a vida carnal, a identidade do pai. O Abraão, ele removeu com aquela atitude tudo que ele tinha recebido da Mesopotâmia, da Babilônia, no tempo que ele ficou com o pai dele. E agora, o pai dele era o Todo-Poderoso. A identidade que ele teria viria do Todo-Poderoso. Diga comigo, quando eu mudo, diga, eu não me reconheço. Diga, quando eu mudo, diga, eu não consigo mais pensar como antes, falar como antes, viver como antes, decidir como antes. Diga comigo, eu passo a ser dominado por uma coragem. Diga que eu nunca tive. É ou não é? Quando você muda, você não vai mais negligenciar. Você não tem medo de errar. Você não tem preocupação com a opinião, com o que vão pensar, vão falar, vão dizer. Por quê? Porque a mudança é uma porta que você abre pelo lado de dentro. Você não cobra mudança, você muda. Ló se afligiu com as coisas erradas de Sodoma, mas nenhuma conduta de Ló mudou, impactou, influenciou, levou alguém de Sodoma e Gomorra a uma conversão. E aí a pergunta que eu te faço é: se você tem mudado, como diz o título da palavra, mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. Se você falar para mim, bispo, eu tenho mudado, eu não sou mais a mesma pessoa, eu sou uma pessoa irreconhecível. Quem são os primeiros a reconhecer isso? É a sua família. E quem são os primeiros a querer o Deus que você serve? A querer os resultados que você tem?
começa na sua casa. Então, eu vou orar com você. Teria mais para falar, eu não tenho tempo. Mas você precisa parar agora e pensar, peraí. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da Revelação. O que nesses 28 dias, 29 dias, desse novo ano, o que você mais tem pensado? Você tem se preocupado mais? Você tem se afligido mais? Você tem ficado mais tenso? Diga comigo, a palavra profética é pensar grande. Diga comigo, e a prova que eu estou pensando pequeno é quando eu estou pensando em problema. Eu estou pensando em dinheiro. Diga, eu estou preocupado com as mesmas coisas que eu sempre me preocupei. Você está sempre pensando nas mesmas coisas? Se preocupando com as mesmas coisas? Preocupado com dinheiro, preocupado com o futuro, preocupado com amanhã. Não, quando a gente pensa grande, quando a mente está ampliando. Você sabe uma coisa que ainda o Bispo Fernando falava agora às 2, e ele falava para os homens às 10 horas? Diga comigo, tudo que está saudável, diga, não precisa fazer força para crescer. Diga comigo, cresce porque está saudável. Você tem um relacionamento com Deus saudável? Você tem uma vida espiritual com Deus saudável? Então coloca a mão no coração e pede a presença do Espírito Santo agora. Porque se você tiver esse relacionamento com Ele, porque se você for cheio do Espírito Santo, porque se você for cheio da presença dEle, tudo que está saudável, uma vida espiritual saudável, um relacionamento com Deus saudável, uma comunhão, uma intimidade saudável, uma fé saudável, é uma fé que depende de Deus e entra no descanso de Deus. Uma mente preocupada? Não, uma mente saudável, um coração saudável, um espírito saudável, que não vai mais se entregar às mesmas coisas que se entregava antes. Ó Espírito Santo de Deus, vem aqui agora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, nós estamos aqui, o dia já está clareando. O dia já está clareando. O dia já está começando. Já, Senhor, o dia já está iniciando e nós estamos aqui nessa reunião das causas impossíveis. E tudo que nós precisamos fazer, meu Pai, é buscar o Senhor. É buscar Tua presença. É buscar Tua face. É querer o Senhor como Moisés, que não saía da tenda, Josué que não saía da tenda. Moisés queria mais do Senhor e queria que o Senhor revelasse a Tua glória para ele. Vem, Senhor, porque quando nós temos uma vida com o Senhor saudável, nós não vamos mais negligenciar mais nada, nós não vamos adiar as mudanças, nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós não vamos dar mais desculpas, nós vamos decidir, eu vou mudar, eu vou fazer o que for preciso, eu vou dar a Deus o que Ele quer de mim, mas eu não vou viver distante do Senhor, eu não vou viver afastado do Senhor. Eu não vou aprender a me acostumar com Sodoma. Não. Eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero estar mais perto daquilo que me alimenta,
daquilo que me renova, daquilo que me sustenta, daquilo que me fortalece, daquilo que me levanta, daquilo que me deixa melhor, daquilo que me abençoa, aquilo que me dá visão, aquilo que aumenta a minha habilidade, a minha capacidade. Eu quero estar cada dia mais próximo, eu quero estar mais perto, eu quero a minha boca, eu quero a minha mente, eu quero o meu espírito. Como diz a tua palavra, não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da Revelação. Não deixe em nenhum instante, não deixe em nenhum instante. Fala para Deus: Senhor, não me deixa me afastar do Senhor, perder o prazer, perder a fome, perder a sede, meu Pai. Não me deixa, Espírito Santo. Não me deixa, Senhor, achar que eu estou seguindo, que eu estou conduzindo a minha vida da maneira certa e eu não estou. Não me deixa, Senhor. Perder o prazer pela palavra, perder o prazer de estar na tua casa, perder, meu Deus, essa oportunidade de não ver mais como honra, de não ver mais como privilégio, estar numa madrugada de oração. Não me deixa, meu Pai, porque o primeiro amor das pessoas está sendo perdido. Elas estão perdendo o primeiro amor. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando, Senhor. Não deixa, Pai. E eu peço ao Senhor aqui nessa manhã, materializa os projetos dela, materializa o propósito da vida dela. Materializa, Senhor. Materializa, meu Pai. Dê a ela a vitória, a resposta, a definição, o milagre. Meu Deus, eu estou te pedindo no nome de Jesus, dê a ela, meu Pai, aquilo que ela anseia e deseja para a vida dela. Mas eu repito, deixe de ser Marta e decida ser Maria. Lembre-se do pedido de Davi: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa buscar os conselhos do Senhor na sua casa todos os dias, que eu possa ter comunhão, intimidade com meu Deus todos os dias. Ah, Senhor, que essa mudança, meu Deus, na fome, na sede, na mentalidade, no espírito, na visão, que essa fome, meu Deus, ela venha cada dia mais ser voltada para buscar o Senhor. E que essa mudança que talvez não tinha acontecido dentro dela, que aconteça a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada direção, obrigado por cada palavra, obrigado por cada direção que nós recebemos até agora. Ainda temos o culto das 7, ainda temos as reuniões das 9h15 a 9h30 amanhã. E eu sei, Pai, eu sei que nós, quando chegarmos domingo agora, nós já vamos poder dizer que de uma semana para outra, nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Mudanças que não tinham acontecido, aconteceram ainda nessa semana, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho,
a verdade é a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.